Estamos de volta para mais um bloco do programa Cristo Reina e hoje nós queremos dar continuidade ao que falávamos na semana passada sobre o período da Quaresma. Quaresma, o período de 40 dias que antecede a Páscoa, e aqui a gente vamos colocar algumas perguntinhas básicas para que você possa responder para você mesmo, né? Quaresma coloca-nos agora, esse termo nos coloca agora diante de algumas perguntas fundamentais. Vejam, avanço na minha fidelidade a Cristo? Eu repito, a gente vai deixando esse questionamento para que você dê a resposta a você mesmo, né? Avanço na minha fidelidade a Cristo? Avanço em desejo de santidade? Em generosidade apostólica na minha vida diária? No meu trabalho cotidiano entre meus companheiros de profissão? Cada um que responda a esse questionamento, a estas perguntas, não é? Talvez sem ruídos de palavra, mas com ação concreta, e verá como é necessário uma transformação para que Cristo viva em cada um de nós, para que a sua imagem se repita de forma limpa em nossa conduta. Vejam, talvez aí aquele que não acompanha a igreja de perto, talvez ele se pergunte o que é Quaresma, né? Por que a Quaresma? Desde quando, até se usa um linguajar assim um tanto quanto grosseiro, desde quando inventaram isso, né? E qual seria o sentido? Respondendo essas três perguntas, o que é, desde quando e o sentido. Quaresma é o período de 40 dias dedicado à preparação para a Páscoa. Se a gente observa, por exemplo, você vai fazer uma festa de aniversário na tua casa, você passa todo um tempo de preparação para a festa. Fazer relação dos convidados, preparar a questão de cardápio, a preocupação com a ornamentação, a hora de começo, a hora de término, se a quantidade vai dar ou não vai. Então, precisa de preparação. Ninguém planeja uma festa para agora e faz a festa agora. A mesma coisa acontece com o tempo litúrgico. A Quaresma é um tempo de 40 dias em que o cristão se prepara para a grande festa da cristandade, que é a Páscoa, né? Então este é o verdadeiro sentido da Quaresma. E ela é celebrada desde o século IV. Desde o século IV, que manifesta a tendência para apresentar um tempo de penitência, um tempo de renovação e da abstinência, né? Todos os anos, pelos 40 dias da grande Quaresma, a igreja reúne-se ao mistério de Jesus Cristo no deserto, como diz o Catecismo da Igreja no número 540. Ao propor aos seus fiéis o exemplo de Cristo, que se retira para o deserto, prepara-se para celebrar duas solenidades pascais, com a purificação do coração para uma prática perfeita de vida cristã e uma atitude penitencial. Por isso que eu dizia, coisas indispensáveis na Quaresma: o jejum, a oração, certo? E a penitência, e a caridade, a esmola, como a gente popularmente chama, né? É indispensável, que aí a gente vai ter uma prática perfeita de vida cristã e vamos viver como Cristo nos ensina. Não podemos considerar a Quaresma simplesmente como uma época a mais no calendário litúrgico. Não é esse o preceito. A Quaresma não pode ser confundida simplesmente como uma época a mais.
como uma repetição cíclica do tempo litúrgico? Também não, né? Mas nós vamos interpretar a Quaresma como um momento único. Momento único. É uma ajuda divina que é necessário aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera, né, de nós, hoje e agora, uma grande mudança. Jesus nos convida a uma conversão verdadeira. Jesus nos convida para que nós mudemos de vida. Mas essa mudança, amados, não acontece, né, quando eu mudo. Às vezes a gente diz assim, fulano se converteu, mudou de religião. Não. Mudar de religião, ser daqui e passar para ali, para acolá, pode não simbolizar conversão nenhuma, porque a verdadeira conversão é aquela em que você muda as práticas de vida. Você fazia alguma coisa errada, consertou e deixou de fazer. Essa sim é a verdadeira conversão. Por isso, amados irmãos e irmãs, eu repito, Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje, agora, uma grande mudança, uma grande conversão. Por isso, não sei se vocês pararam, você que foi à celebração da Santa Missa na quarta-feira de cinzas, quando se faz a imposição das cinzas na testa dos fiéis, é repetido, convertei-vos e credes no Evangelho. Eis a verdadeira conversão, é aquela que lhe leva, aquela que lhe aproxima com o projeto de Deus. O Senhor espera isso de nós, não é? E a Quaresma, não é, começa na quarta-feira de cinzas e termina imediatamente antes a missa vespertina in Coena Domini, quinta-feira santa. Termina imediatamente antes. Na Igreja Universal são dias de tempos penitenciais, todas as sextas-feiras do ano, em memória à morte de Jesus Cristo, a morte de Nosso Senhor. E durante o tempo da Quaresma, como diz o Código Canônico, no número 12.000 ou 1250, certo? 1250. Estes tempos são particularmente apropriados para os exercícios espirituais, para as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência e as privações voluntárias, como o jejum e a esmola, a partilha fraterna. Então vejam, é indispensável que nós vivamos a Quaresma como o Senhor espera que nós vivamos. É indispensável que nós tenhamos no nosso coração o desejo de verdadeiramente converter-se para o reino de Deus. É preciso, meu irmão e minha irmã, que você faça o seu exercício quaresmal baseado na oração, baseado no jejum e baseado na caridade. Precisa que nós sejamos fraternos com aquilo que nós esperamos do Senhor. Muitas vezes o que acontece em nossas vidas é um entrave. Muitas vezes o que acontece em nossas vidas é uma barreira que é colocada para que nós não possamos passar. E essa barreira muitas vezes é colocada pelo inimigo. E a gente precisa entender que Jesus é aquele que abraça, Jesus é aquele que acolhe, Jesus é aquele que facilita a nossa vida e não aquele que dificulta. Mas, continuando a falar do período da Quaresma, precisamos lembrar, né, que Jesus, o dia em que Jesus morreu, guarda-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as determinações da Conferência Episcopal. Todas as sextas do ano, né, a não saber, né, ou não ser que coincida com algum dia, por exemplo, de solenidades festivas, né, a abstinência e o jejum seriam algo extremamente normal. Mas durante o período da Quaresma, nas quartas e sexta, na quarta-feira de cinzas
E na sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma necessidade cristã que isso aconteça. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, né? No número 1438, onde vai falar da necessidade das obras, das privações voluntárias e a partilha fraterna, e também a gente vai observar o que diz o Código de Direito Canônico no número 1251. Né? É importante que a gente veja essas colocações para que nós façamos o nosso exercício quaresmal dentro daquilo que a Igreja pede, que a Igreja celebra. Este é o desafio que a gente precisa lembrar, né? Que nós, como seguidores de Cristo, precisamos estar atentos para que a obra do Senhor venha a acontecer como o Senhor espera. É preciso que nós estejamos de olhos abertos e de coração voltado para os ensinamentos do Senhor. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos a seguir.